Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje é um dia muito especial, é um momento muito especial em que eu vou trazer uma inspiração da Palavra de Deus para vocês. Só que desta vez não vai ser eu que vou ministrar. Então é um momento especial por quê? Porque eu sempre pedi para o Senhor, sempre em minhas orações, eu pedi a Deus que eu pudesse exercer o ministério junto com meu marido, né? Então, as coisas que eu aprendi foi através da palavra de Deus, ministradas pelo Espírito Santo e também através do meu marido, que também tem sido meu mentor junto com o Espírito Santo, porque ele é pastor de uma ovelha, por enquanto. Deus foi tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso e tão bondoso, que Ele separou um pastor só para mim. Glória a Deus por isso, né? Então, neste momento muito especial, eu gostaria de trazer a vocês o meu marido, meu pastor, meu amigo, meu também conselheiro, e também foi o que trouxe a luz, a realização deste canal, né? Eu estava com muito receio de fazê-lo e ele foi um dos meus maiores incentivadores para abrir o canal junto com Deus. Então, seja bem-vindo, meu amor, ao nosso canal Momento Blessed. E hoje ele vai trazer uma palavra especial para nós sobre Saul. Então, que Deus te abençoe, meu amor, que o Espírito Santo te use. Amém. E que essa palavra venha transformar vidas, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Paz e graça. É uma oportunidade especial estar aqui no canal Momento Bless com Drica Silva. E hoje a gente conversa, ontem, né, a gente conversando eu e a Drica, olha, traz uma passagem, uma mensagem para esse sábado e para o canal. E aí eu passei hoje o dia todinho, né, ali pensando, e logo apareceu um personagem para abordar, né? E esse personagem é o rei Saul. O pessoal sempre, quando vai pregar essa passagem, na maioria das vezes aborda o bem-sucedido Davi, o líder Davi, né? Muitos exemplos, corajoso, muita conquista, muitas vitórias, e deixa Saul de lado, né? Mas Saul tem muito a nos ensinar, mas é de uma maneira assim, é que ele ensina de uma maneira estranha, como não se deve comportar como um líder, né? Saul é esse tipo de líder. Saul recebeu um chamado, Saul foi escolhido para ser rei, Saul recebeu o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito se apoderou dele, porém, ele escolheu diante das pressões temer o povo do que temer a Deus. E ele fez uma série de coisas que vai destruir qualquer liderança. Então é um exemplo muito atual para a gente nos dias de hoje. Porque tudo é transitório, tudo é passageiro. E sendo tudo transitório e tudo passageiro, qual é a marca que nós vamos deixar nesse espaço de tempo que nós estamos vivendo para a posteridade? Qual é a marca? A marca de Saul foi triste. O fim de Saul foi triste, né? O reinado de Saul foi um reinado atormentado, porque ele se afastou de Deus. A passagem está em 1 Samuel, capítulo 10, e diz assim: Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, essa pessoa é Saul, virou as costas, Deus lhe mudou o coração em outro,
E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Senhor nosso Deus, essa é a sua palavra, que o Senhor venha usar essa palavra para poder ajudar pessoas que estejam passando por situação de medo, de falta de paz, que precisam uma direção na sua vida, que precisam tomar uma atitude corajosa, que precisam, Senhor, diante de uma situação difícil, sair pela porta correta. Ó Deus, em nome de Jesus, frustra todo e qualquer ataque de Satanás contra essa mensagem, contra os ouvintes dessa palavra. Em nome de Jesus, é um privilégio, né, estar aqui com vocês. E essa é a passagem. Esse é o personagem que nós vamos abordar. É o personagem Saul. O Saul, ele não teve medo de afrontar Deus, mas teve medo de afrontar o povo, né? Essa é uma primeira frase que eu quero trazer para você refletir nessa noite. A quem verdadeiramente você deve temer? É os liderados ou a Deus? A quem por primeiro você deve agradar? Ao povo ou a Deus? Alguém pode dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é invenção. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, todos os políticos seriam excelentes. Mas não é bem assim, não é verdade? Então vamos lá. Saul, quando ele foi entronizado como rei, quando ele foi colocado como rei, se você olhasse assim naquela extensão de pessoas presentes, se ele tivesse ali naquela hora no meio, ele seria o mais alto. Do ombro para cima, tinha uma diferença grande de Saul para todos os outros. Ele era maior. E naquela ocasião, o povo não queria mais o governo de Deus, porque era assim naquela ocasião. O povo consultava a Deus por meio de um profeta. O ministério de Samuel, um dos grandes profetas da Sagrada Escritura, estava desenrolando, finalizando praticamente ali, né? Então, o povo não queria mais. Queria um governo com um rei, que fosse do mesmo jeito que era nas nações vizinhas, parecido com eles, né? Então Deus deu para eles um rei. Então ok, Samuel. O problema deles não é contigo, é comigo. Eles não querem o meu governo, ok? Dá-se um rei para eles. E Deus deu. Mas não chegou e disse, eu vou tacar um rei mau para eles pagarem um preço, para eles serem castigados. Não. Deus se comprometeu em dar um rei e foi lá e deu o seu espírito e se apoderou dele. Ou seja, capacitou ele para fazer a obra. Então, qual era a responsabilidade com Deus primeira? A responsabilidade dele era com Deus e não com o povo. Né? Primeiro, ele devia andar como Deus pediu que ele andasse. E aí, maravilhoso. Ele está ali naquele lugar, só que em vez de ele estar lá no meio do povo esperando para que fosse chamado, ele está escondido. Por isso que eu disse, se ele estivesse ali, no meio daquele povo, não procuraram, cadê o Saul? Cadê o Saul? Não está aqui, vamos orar para o Senhor, se ele veio para cá ou não, porque tinha que estar ali. Deus já tinha escolhido ele antes, o profeta já sabia, já tinha dito. Só que quando chegou ali, o que aconteceu? Ele ficou com medo, aflorou aquilo que tinha com ele. Ele era uma pessoa medrosa. Talvez você conversando com Saul, tal, você não percebesse isso.
Mas na hora H, ele tinha medo. E ele se escondeu lá no meio das bagagens. Né? E aí foram lá, consultaram Deus e Deus diz, ele está lá no meio das bagagens. E foram lá e trouxeram ele. Beleza, entronizaram Saul, afinal era escolhido de Deus. Saul agora era rei. Recebe uma missão de Deus. Tinha um povo que tinha feito muito mal ao povo de Israel no deserto. E Deus chegou para ele, olha, tu vai lá, passa tudo ao fio da espada, não aproveita nada. Ok, tá tudo bem. Tá com o Espírito de Deus, tá com a ordem de Deus, é um ungido de Deus, tá tudo ok, tudo correndo sob controle. Só que a liderança precisa ser estabelecida. Tem pessoas que querem ser líder, mas não sabem exercer poder. Precisa exercer poder. E precisa ter controle sobre as situações. Não pode ser uma pessoa que fique sendo bailando pelo vento. Chega um, fala uma coisa, ok, vai para ali, o outro fala aqui. Não. Ele tem que dar uma direção. Ele tem que chegar por liderado, conversar, ok, então vem, vamos fazer isso, ok, então a direção é essa. Vamos fazer isso aqui. E agregar, né? E se cercar de pessoas capazes. Mas o Saul não era assim, né? O Saul, ele gostava de pessoas que lisonjeavam ele. Não importava se ele fosse fraco, se não fosse o melhor soldado, se não fosse o melhor na guerra, não importava. Tinha que dizer para ele que ele era o melhor. Se dissesse que outro era o melhor, bom, já criou um problema com Saul. Então Saul era esse líder que, por causa do medo dele, e o medo nunca vem só, o medo é a brecha que vai entrar outras coisas, se desenvolver outra coisa pelo caráter da pessoa, vem a insegurança também. A pessoa não é só medrosa, ela também é insegura. E por causa do medo e da insegurança, ela se torna um incrédulo, né? Porque o amor, diz a palavra de Deus, lança fora todo medo. Eu, nessa minha caminhada, eu tenho visto muitos cristãos medrosos. Tem medo de tomar atitude, tem medo de abrir um negócio, tem medo disso, tem medo daquilo. Ora, o medo não é de Deus. Eu reajo da seguinte maneira em relação ao medo. O medo, no primeiro impacto, ele é uma proteção. Porque quando eu sinto medo, opa, alguma coisa está errada. Opa, como é que está a minha comunhão com Deus? Porque no normal eu não sinto medo, nem no meio do perigo. Mas quando eu estou numa situação e eu sinto medo, opa, que eu preciso tomar uma atitude. Tem alguma coisa acontecendo que não é normal. Estranho isso. Então, nesse caso, o medo funciona como uma proteção. Mas o medo, ele também é algo que te engessa, né? Que te impede de crescer, que ele impede de tu tomar atitude, impede de tu reagir. Então esse medo, ele é um medo que te faz mal, esse tipo de medo, né? Esse é um medo que você não deve ter, né? Medo de tomar uma atitude, medo de abrir um negócio, medo de criar algo que te beneficie, ou de encarar uma nova profissão, de partir para cima de uma situação, uma oportunidade e aproveitar a oportunidade. Então o medo não pode te paralisar. O medo tem que provocar em você uma reação. Mas isso não acontecia com Saul. Ora, quando ele chegou, que foi para aquela guerra, que voltou vitorioso, lá vai acontecer alguns problemas. E o povo se agradou dos bois. E ele se agradou do rei, que decidiu passar o fio na espada tudo, mas protegeu o Agag e protegeu os bois, porque o povo convenceu ele e disse, olha aqui, esses bois
Isso é muito bonito, isso é um desperdício. Vamos levar para sacrificar uma parte para o teu Deus. Olha que ideia ótima, né? Parece ótima essa ideia. O problema dessa ideia é que é contrário àquilo que Deus disse. Deus havia dito que não queria nada daquele lugar. Nada. Então, tinha que se executar aquilo que Deus falou. Então, ele foi lá e naquela situação de pressão, ele teve medo. Alguém chega no ouvido, que isso, rapaz? Para que ser tão radical? A gente aproveita aqui. Aí outro falou do outro ouvido, é mesmo, né? Beleza. Quando chega lá que vem o profeta, e aí, executaste conforme? Sim, executei. E esse balido aí de boi, essas coisas aí? Ah, eu trouxe uns animais aí para sacrificar para o Senhor teu Deus. Foi repreendido pelo profeta. Tu não foste aprovado. O obedecer é melhor do que sacrificar. Você imaginou essa situação? Está dizendo para ele, olha líder, olha Saul, tu deveria ter obedecido a Deus e não agradado o povo. Isso foi um erro que tu não devia ter feito. Hoje tu poderia ter consolidado o reino, mas tu perdeu essa oportunidade. E depois nós vamos ver que o medo dele, agora, ele como rei, sabe que está reprovado, mas ele vai querer largar aquilo ali? Não. Agora ele está ali, não quer nem saber se ele vai destruir aquilo ali, se vai acabar. Ele é ele. Ele é o rei, não está nem aí para Deus. Se Deus não ouvir ele vai lá buscar a bruxa, vai buscar a feiticeira, como está escrito, como fez. E se aparecer qualquer pessoa que alguém elogie ele perto dele, como no caso de Davi, Davi matou 1000, mas matou 10.000, Saul só matou 1000. Não, isso aí está errado para ele. Mesmo que ele não tenha matado 10.000, a pessoa tem que dizer que ele, Saul, é o melhor. Tem que dizer assim, Davi matou 1000, Saul matou 10.000. Mesmo que isso seja mentira. Tem que enganar o rei. O rei quer ser enganado. Alguém chegar e fazer uma crítica, ei rei, isso aí está errado. Ele mata. Ele derruba. Ele começa a afastar a pessoa e jogar todo mundo contra aquela pessoa. E transformar aquela pessoa no inimigo. Né? Então, essa situação começou com um medo, que agora se transformou em segurança, e agora está todo mundo, os liderados, com medo, sem segurança, porque o rei tomou um rumo ignorado, que ninguém sabe, só sabe que vai acabar em algum lugar ruim. Então, se você é um líder, você não pode ficar num lugar só para tomar espaço, né? Há pessoas assim que chegam assim num sindicato, quanto mais grita, mais a pessoa diz, olha que líder, esse é corajoso. Aí quando chega lá, a primeira pressão, o cara já abriu o bico. Assim é com o político, assim é com outras pessoas. Líder tem que ter caráter. Se ele tiver caráter, ele vai passar segurança para os seus liderados. Se os seus liderados o veem como uma autoridade que busca o bem dos seus liderados, as pessoas não vão querer outro líder. As pessoas vão querer ele. Porque estão vendo que todo mundo está prosperando com ele. Que ele busca o bem de todo mundo. Mas tem pessoas que querem o cargo de liderança. Querem ser líder porque querem mandar, porque o poder é como, alguém já disse, que é como um ópio, né? Que ele faz uns efeitos ali inebriantes, né? E ela quer ficar ali, com aquele poder,
nem que for para desgraçar a coletividade. Ela quer que as pessoas olhem e ela diga, eu é quem mando aqui. Mas isso tem valor? Se isso vai levar à derrocada da pessoa? Então, se hoje que você que me ouve, se você almeja liderança, se você quer ser bem sucedido, abra o seu coração para Deus. Conheça esse Deus, conheça o maior dos líderes, Jesus. E deixe Jesus mudar seu coração e também mudar o seu caráter. Se você deixar Jesus mudar o seu coração e seu caráter, você não vai ter medo de liderado, porque o Espírito Santo está com você. E o que vai acontecer? Quem levantar contra você é o próprio Deus que vai te defender. É o próprio Deus que vai ao teu socorro. Então, aproveite essa palavra, né, e busca Deus. Se entrega na mão de Deus. Deixa Deus conduzir a sua vida. Não faça como Saul. O medo não vai lhe levar a lugar nenhum. O medo só tende a fazer você perder grandes oportunidades. Se tem um desafio na sua vida, que esse é o gostoso da vida, são um desafio, abra o seu coração para Deus e diz, Senhor, esse desafio é para mim. Então, se Deus confirmar no seu coração, amém. Siga em frente. Mas não queira tomar lugar de outra pessoa. Não queira tomar lugar de liderança só porque você se acha melhor. Não queira um lugar que não é para você. E se você é um líder, dá graças a Deus alguém ter coragem de chegar para você e dizer, ei, não faça isso, você está errado. Deixa, a crítica é boa, a crítica faz bem. Aqui com o meu benzinho aqui, quantas vezes aqui vocês viram um vídeo agora, né, de quarta-feira, acho que foi quarta, né, Drica? Foi ontem, eu acho. Ontem. Ela fez 6 vezes. Quando ela fez um vídeo e queria postar assim, não, isso aí não tá legal. Sinto muito, mas isso aí você pode fazer muito melhor. Não tá. Nossa, não gostou. Foi pra cima, foi pra baixo. Aí eu me lembrei de um momento na nossa vida em que eu escrevi um livro e ela fez o urso da capa. Quando ela trouxe aquele primeiro desenho que eu olhei, eu disse, não, André, eu não sei se isso é um urso, se é um macaco, o que é isso? Pelo amor de Deus, pode fazer uma coisa melhor. Ficou brava, nossa, revoltada, porque eu estava criticando, que ela tinha virado a madrugada para fazer aquilo. Mas depois de uns 2 dias ela repensou, foi estudar mais e Deus deu para ela um desenho maravilhoso, que foi a capa do meu livro. Então é isso, gente. Não tenho medo de crítica. Não tenho medo de liderar. Só abra o seu coração para Jesus. Se Deus te deu uma oportunidade de liderar, põe isso em mente. Eu tenho que fazer isso crescer. Eu tenho que fazer isso ser um ambiente abençoado para as pessoas. E não um ambiente minado, que é todo mundo dominado, que não pode nem ter capacidade para pensar. Seja livre. Jesus lhe fez livre. Então não coloque cabresto em cima das pessoas só porque você quer exercer poder e mostrar para ela que você tem poder. Tá certo? Um abração, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E toda crítica, né, meu amor, é muito bem-vinda. Críticas construtivas são muito bem-vindas. Eu ouço até qualquer crítica. Se a pessoa chegar lá e dizer uma coisa para mim, aí eu vou desossar a crítica. Se eu ver que não é cabível, ignoro. Mas eu vou analisar. Porque tem muitas vezes uma pessoa que faz uma crítica por inveja. E aí essas são bem destrutivas, minar o teu né? dia. Tu entendeu? Aí você tem que discernir, tá certo? Mas não tenha medo, não tenha medo. O medo é um problema. Então, meus amados, que bênção de palavra.
palavra que edifica, palavra que transforma. Então, obrigada, meu amor, pela palavra. Se você gostou desta mensagem, desta palavra inspiradora e também bem reflexiva, você curta o nosso vídeo, você compartilhe, você comente. A nossa princesa aqui tá. Você comente e também você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e venha conosco fazer parte da família Blessed. E olha, eu vou dizer uma coisa. Esse foi o 6º ou 7º vídeo. Aqui hoje aconteceu de tudo. Hoje aconteceu de tudo, gente. Foi assim, algo assim. A gente nota que como são as coisas tinha espirituais, hora que era né? gato, papagaio, cachorro, era tudo assim. A gente E parava, até a nossa princesa hoje aqui não colaborou muito, viu? a gente parava. Vocês viram eu fazendo assim? Era ela que queria latir. Eu tava fazendo assim pra ela ficar quieta. A gente parava aqui, aí começava a latir quando a gente tava. Aí parava. Aí não latia mais. Quando a gente vinha gravar, começava os latidos dos cachorros. Eu disse, rapaz. Aqui é que ela quer aparecer também, gente. Um abraço. Então, gente, curtam, compartilhem, se inscreva, comente, porque com certeza a gente sempre vai estar trazendo coisas que edificam a vida de vocês, coisas construtivas, e também quando a gente tiver utilidades públicas, a gente vai trazer também para vocês. Muito obrigada por ficarem até aqui conosco. Um beijo no coração. God bless you.